Bom dia, irmãos. Graça e paz. Laércio, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Moisés e Elias e o arrebatamento. Hoje nós vamos ler Apocalipse no capítulo 11, no verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ainda no verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como ferir a terra toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então aqui, irmãos, a gente dá a impressão que a característica aqui, as duas testemunhas, é Moisés e Elias. E muitos ensinadores falam que as duas testemunhas vai ser duas pessoas. E na verdade não é. É a totalidade, entendeu? E a gente tem vindo estudando isso aí, a gente vai continuar. Então, ali a característica de Moisés é o poder de Deus que estava em Moisés, o Espírito de Deus que operava em Moisés. E a característica também em Elias é o poder que estava em Elias, entendeu? Do Espírito de Deus que estava em Elias. Então, você vai lá em Êxodo, no capítulo 7, no verso 17, onde Deus fala para Moisés pegar o bordão e transformar as águas em sangue. Então, ali foi com prodígio que Deus usou Moisés. Aí você vai também lá em Reis, no capítulo 17, no verso 1, que Elias aparece ali no reinado de Acabe, pior rei de Israel, e aí Elias ele dá uma palavra lá para que não chova, e não chove. Aí você vai em Reis ainda, no capítulo 18, 1 Reis, no capítulo 18, no verso 31, Elias ele já tinha destruído lá os altares de Baal, né? Ele botou lá os profetas de Baal, os falsos profetas, e ninguém respondeu. Aí ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, está no verso 31 do capítulo 18, e ele pegou também no verso, o lenho, o novilho e o lenho, está no verso 33 do capítulo 18, representando o sacrifício de Jesus na cruz. Então ali ele uniu as duas coisas, e ali naquele tempo o reino as 12 tribos tinha sido despedaçado, lá em 1 Reis no capítulo 11, lá no verso 29 para frente você vai ver ali, por causa do pecado de Salomão. Aí ele pega e une ali, faz aquilo ali, é por isso que Deus respondeu ele, porque ali estava representando o futuro. E ali ele pega, e ele no verso 31 ali, antes ele pega e fala para as pessoas repetir 3 vezes, ali também simbolizando o terceiro dia de Jesus, né? Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que também representa o terceiro milênio. Aí lá no verso, ainda no capítulo 18 de Reis, no verso 44, 44 e 47, me recordo aqui bem. Aí ele pede para o moço, né, para ir olhar, para ver se vinha a chuva. Aí o moço foi lá e falou que não viu nada. Ele falou, vai lá 7 vezes. Então ele foi lá 7 vezes e viu levantando do mar, né, como a mão de um homem. Então ali, 7 vezes representando o 7º milênio. E também nós estamos vivendo agora na 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, já antecedendo a vinda de Jesus. Então tudo Elias fez, ali tudo que Elias fez tem um propósito, simbolizando para o futuro e também para a união, a união também das tribos, entendeu? Porque você vai lá em Ezequiel 37, no capítulo 16, entendeu? E 17, que ele fala, filho do homem, né? Pega lá a vara de Judá e pega a vara de José, né? O reino de Efraim, e põe na tua mão, para que torne uma vara só. E ali Ezequiel, ali, o filho do homem, ele tipifica Jesus na sua mão. E veja Elias lá, que ele pediu para o moço lá olhar, levantou como a mão de um homem. Então você vai em Oséias também, lá no capítulo 6, no verso 1, fala, ali é Deus falando para o profeta, né, o que os dois reinos de Judá e Efraim viria falar e fazer no futuro. Aí lá no capítulo 6, no verso 1, fala, vinde, tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos ligará. Fez a ferida e a ligará. Entendeu? Aí vinde, tornaremos para o Senhor, né?
ele nos despedaçou e nos unirá. Aí ele fala, fez a ferida e nos ligará. Então, porque ele despedaçou lá no capítulo 11 de 1 Reis, vocês vão lá, vocês lê o capítulo 11, capítulo 12, vocês vão entender. E aí a ferida foi na cruz do Calvário. Então, ali Elias fez o sacrifício ali que Elias fez. E também do novilho, né, entendeu? Das 12 tribos do novilho e do lenho. E é a união. Então Deus respondeu Elias. Então tudo tem um propósito. Aí você vai lá tudo apontando para o futuro. Você vai ler Eclesiastes no capítulo 1, no verso 9 e 10, fala assim, ó, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então tudo, irmãos, tem um propósito, tudo tem um significado, entendeu? E Deus, ele vai fazendo as coisas para que a gente vai descobrindo as revelações, entendeu? E isso é o poder de Deus, entendeu? A revelação da palavra, isso é o que está escondido, entendeu? Os mistérios de Deus. Também, lá no capítulo 4 de João, lá quando Jesus ele fala assim para a mulher, ele fala assim, é necessário passar em Samaria, que ele estava saindo da Judéia indo para Galiléia, e fala, mas é necessário passar em Samaria. Então ali é necessário porque é algo grande. Aí ele foi até a mulher do poço. Aí a mulher fala, como sendo tu judeu, vem aqui falar comigo que sou mulher samaritana, né? E Jesus começa a pedir água a ela, e aí ela fala, és tu maior do que Jacó? Aí quando Jesus fala da vida dela, tu já tivesse 5 maridos, e esse que tem e não é teu? Provavelmente ela deve ter tido ali aqueles maridos literalmente, mas Jesus estava falando dos tipos de deuses, entendeu? Que ela era do povo ali das 10 tribos, entendeu? De Samaria. Aí Jesus fala, ela converte a Jesus e ela sai já falando a palavra de Jesus, né? E muitos creram na palavra dela e também na de Jesus. Então aquela mulher saiu dali. E ali, depois do sacrifício de Jesus na cruz, ela saiu espalhando o evangelho para o mundo inteiro. Então, nesses milênios, tudo, irmãos, tem um propósito na palavra. Aí, também lá no capítulo 11 de Atos, lá no verso 21, falando assim, ó, a mão de Deus era com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Veja que tem duas coisas, creram e se converteram. Então a mão de Deus ali é a mesma coisa que o moço de Elias lá no capítulo 18, no verso 44 lá, ou 47, viu a mão levantando, né, uma nuvem como a mão de um homem. E isso, as 7 vezes apontando para o 7º milênio, que também nós estamos vivendo a 7ª igreja de Laodiceia, a totalidade, o 7º milênio. Então tudo tem um propósito. Então a mão de Deus ali em Atos dos Apóstolos era o quê? Esse aqui, ó, o apóstolo, né? Esse aqui o profeta, o evangelista, esse aqui o pastor, o dedo sensível, e esse aqui o dedinho que é o mestre. Entendeu? E Paulo fala isso em Efésios também, ele fala disso, que Jesus foi lá nas profundezas, ressuscitou, pegou o cativeiro e foi aos céus, né? E deu dom aos homens, deu uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, pastores e mestres. Então, e esse dedão aqui, ó, você vê que ele vai contra os outros, ó. Mas esse dedo aqui não vai contra esse aqui, só esse vai. Por quê? Porque esse aqui representa os apóstolos, os 12 lá que escreveu as cartas e está selado, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo e Deus confirmou. Então, nenhum ministério pode ir contra eles. Agora, ainda existe hoje a característica de apóstolos, pessoas que têm mais de 2 ministérios, entendeu? E nesse tempo, no 7º milênio, a gente vai ver essa característica na igreja, entendeu? Aí a gente pode dizer assim, ué, mas e Elias? Elias não foi arrebatado? Sim, Elias foi arrebatado, porque Elias tipifica o filho varão. Lá, Elias tipifica a igreja que vai ser arrebatada. E o filho varão também tipifica a igreja que vai ser arrebatada. Está lá no verso 5 de Apocalipse 12. Aí Elias, quando foi arrebatado lá em 2 Reis, no capítulo 12,
capítulo 2, perdão, ele foi arrebatado e Eliseu pegou o manto dele. Então ali a gente vê que o poder, os milagres que Elias fazia estava no manto. Então ficou para Eliseu. Então Eliseu, ele fez 14 milagres, o dobro dos que Elias fez. Então Eliseu, ele representa uma das testemunhas do Apocalipse, que é a mulher também. Então tudo isso tem um significado. E a gente vai lá no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 7, fala: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e vencerá, e matará. E matará. Então a besta que sobe do abismo é o anticristo. Aí, por exemplo, lá no verso 12 ainda fala assim: e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Essa nuvem não é física, ela é espiritual. É a mesma nuvem lá de Êxodo capítulo 19, lá do verso 10 até o 16. É a mesma nuvem de Apocalipse 1:7 e a mesma nuvem lá de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, eu acho. E fala assim, ó: e os seus inimigos a contemplaram. Então as testemunhas reviveram, elas tinham morrido, né? E reviveram e foram para o céu. Aí, por exemplo, e essas testemunhas, ela abrange, a mulher ali, que é uma das testemunhas do Apocalipse 12, ela abrange muitas coisas. Ela abrange aí as pessoas que vão ficar porque o Senhor já revelou para elas. Elas abrangem lá os discípulos dos profetas lá de capítulo 2, lá no arrebatamento de Elias, de 2 Reis, que não viu, Eliseu viu, mas eles não viram. Abrange essas pessoas. Abrange as pessoas aí que não está... muita coisa ela abrange. E a outra testemunha é o que veio da casa do reino de Judá, que é a tribo de Judá e Efraim, que eles se converteram no dia do arrebatamento. Está em Apocalipse, está em Zacarias 12:10, está também no Apocalipse 1:7, que fala assim: todo olho verá a vinda do arrebatamento, até mesmo aqueles que os traspassaram, quem? A tribo de Judá, e todas as tribos da terra, quem? As tribos que foi espalhada pelo mundo inteiro. Lembra lá de Jesus no capítulo 4 de João, na mulher de Samaria? Pois é, amém, graça e paz. Eu vou parar aqui e a gente dá continuidade no próximo vídeo, falando dos 144.000 que ficaram vivos na terra para povoar a terra no milênio.